Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jefferson, sou professor do componente curricular de língua inglesa, realizo acompanhamento e formação no novo ensino médio e o programa Ensino Integral. No nosso encontro de hoje, nós vamos revisitar o projeto de vida, o componente curricular projeto de vida, um olhar geral, desde os anos iniciais com o projeto de convivência, passando pelos anos finais e pelo ensino médio. Vamos tentar promover aí uma reflexão da relação entre os componentes curriculares com o projeto de vida e como isso também se relaciona nas diferentes etapas. E para a gente iniciar essa nossa reunião, uma frase que traz uma forte relação com a temática que nós vamos tratar no nosso encontro. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho te levará até lá. Essa frase foi escrita por Lewis Carroll, pseudônimo de Charles Dodgson, da obra Alice no País das Maravilhas, um cânone da literatura inglesa e mundial. Um momento de reflexão para que a gente pense um pouquinho nesse trajeto que a gente vai realizar hoje e como que isso vai se seguindo na vida dos nossos estudantes também. Nosso percurso de hoje, ele tem a abertura, um momento de reflexão, aí nós temos o pré-início de conversa, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto de convivência, o acolhimento com uma atividade pedagógica, o projeto de vida, as aulas de eletivas, os aprofundamentos curriculares, informações e encerramento. Os objetivos são reconhecer a importância do projeto de vida para os estudantes, refletir sobre a relação do projeto de vida com os demais componentes, metodologias e propor momentos de alinhamentos com vistas ao planejamento de ações. Eu queria também aproveitar para já avisar vocês que todo esse material já foi enviado previamente via circular para as unidades escolares, mas vocês também podem acessar tanto esse material de hoje aqui, do slide de hoje, quanto os materiais de apoio pelo código que está na tela. É muito importante também que vocês façam as anotações sobre os pontos de atenção, as dúvidas, porque ao final vocês vão preencher um formulário com essas dúvidas e sugestões e enviar para a gente. Para início de conversa, nós vamos rapidamente visitar aí um breve recorte de alguns documentos que fundamentam o projeto de vida, como a BNCC, o Currículo Paulista. Importante lá diversificar o ensino médio, atender às expectativas do projeto de vida do estudante, independentemente da sua escolha para a vida acadêmica ou para o mundo do trabalho. Isso pode ser uma alternativa para reduzir a evasão escolar e possibilitar a construção de competências e habilidades. Então a gente já percebe, o projeto de vida ele já traz essa questão da redução da evasão escolar, a consolidação dessas competências e habilidades. Outro ponto importante da BNCC, que a BNCC deixa bem claro, que o protagonismo e a autoria estimulados no ensino fundamental traduzem-se no ensino médio, em suporte para a construção e viabilização do projeto de vida do estudante, eixo central em torno do qual a escola pode organizar suas práticas. A gente começa a perceber já essa articulação também que vem lá dos anos finais e ensino médio, essa construção. É importante também destacar aqui a competência geral 6 da educação básica, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Vejam bem, quando a gente fala de projeto de vida, a gente está falando de valorizar a diversidade de saberes e as vivências culturais desses estudantes. A partir daí é que a gente começa a construir junto com esse estudante o que serão os projetos de vida deles. O que é importante da gente ir entendendo? Nós temos hoje alguns momentos na escola. A escola ela tem o momento da aula de projeto de vida, ela tem o momento da aula de eletivas, as aulas de aprofundamento curriculares para a etapa do ensino médio. Algumas escolas têm lá os espaços de tutoria, entre outros. Então, essas condições, tempos e espaços, aos poucos vão sendo construídas dentro da escola. O mais importante é que a gente faça o uso corretamente desses tempos e espaços. E agora a gente vai falar um pouco do acolhimento. O acolhimento a gente pode entender ele em duas vias diferentes. Primeiro, a prática do acolhimento, que é aquele acolhimento que acontece a todo momento, em todos os espaços, com todas as pessoas. É a equipe escolar acolhendo a equipe escolar, acolhendo estudante, a comunidade escolar. Então, essa é uma das ideias do acolhimento, uma das vias do acolhimento, né? Com base também na pedagogia da presença. Contudo, há uma outra via
do acolhimento, que é o acolhimento como atividade pedagógica. Ou seja, ele é uma atividade planejada e realizada com esse objetivo de acolher, de receber os estudantes, mas há um produto, há uma construção durante essas atividades pedagógicas. Elas são intencionais, então isso é muito importante que a gente entenda. A gente costuma dizer que o acolhimento ele é o marco zero do projeto de vida. Por isso ele é tão importante. O que acontece no acolhimento? Bom, o acolhimento que eu estou me referindo agora é esse acolhimento que acontece nos primeiros dias de aula. Pode acontecer em um dia, 2 dias, aí depende de cada escola estrutura de uma maneira diferente, durante a semana toda, em períodos específicos, alternados, em que atividades pedagógicas são realizadas com os estudantes. E ao final dessas atividades, o estudante foi levado a refletir, pensar e construindo quais seriam os seus projetos de vida, ou qual seria um dos seus projetos de vida, um dos seus objetivos, um dos seus sonhos. São atividades direcionadas, planejadas e direcionadas. Então é importante a gente diferenciar o acolhimento diário, aquele acolhimento que é o socioemocional, desse acolhimento que é uma atividade pedagógica. É muito importante separar isso para que a gente entenda o passo a passo da construção dos projetos de vida dos estudantes. Em relação às etapas da educação, vamos começar com os anos iniciais e o projeto de convivência. O projeto de convivência tem esse foco no desenvolvimento linguístico e socioemocional dos estudantes. A partir desse desenvolvimento socioemocional, ele vai criando um ambiente mais seguro, mais afetivo, com mais respeito, desenvolvimento das potencialidades individuais e coletivas dos estudantes. Um outro elemento assim que é bem interessante da gente destacar, faz parte do projeto de convivência, é o componente curricular de educação emocional. Ele apresenta situações de aprendizagem com foco no socioemocional. E um ponto bem importante aqui é a reflexão e desenvolvimento sobre o pertencimento, por meio assim de atividades programadas e direcionadas. O projeto de convivência, por meio da educação emocional, ele começa a traçar uma ligação com o projeto de vida que vai iniciar no 6º ano dos anos finais. Ainda nessa questão da relação dos anos iniciais com os anos finais, e a gente pensando no pertencimento, a gente pode trazer realmente esses elementos da educação emocional. O estudante ele vai estar mais motivado, mais engajado, ele vai ter mais confiança nos seus professores, nos seus pares, ele vai entender melhor as críticas, as necessidades de construção. O pertencimento também ele vai colaborar para que aconteçam menos problemas de comportamento, de relacionamento, e sem dúvida que vai melhorar no desempenho acadêmico. E agora chegamos no projeto de vida. O projeto de vida é um componente central dos currículos de todas as escolas da rede pública. Ele representa o que o indivíduo quer ser, o que ele vai fazer em certos momentos. De uma forma ampla, é tornar consciente, avaliar as trilhas de aprendizagem, valores, competências e dificuldades, mas também os caminhos mais promissores para o desenvolvimento em todas as dimensões. Assim como o acolhimento, eu costumo pensar no projeto de vida também em 2 vias. Não que elas tenham que ser separadas, mas para um entendimento melhor desse todo. O projeto de vida, eu penso ele enquanto componente curricular, onde serão desenvolvidas as competências socioemocionais ao longo do ensino fundamental, anos finais e do ensino médio. E eu gosto também de pensar que o projeto de vida ele é essa construção do todo, dessa ideia. Então eu tenho o componente curricular projeto de vida, que apoia, é um espaço fixo, é um espaço especial para se tratar esses assuntos. Eu acho interessante pensar nessa ideia do projeto de vida como um todo, numa integração, onde outros componentes também se conversam, onde, por exemplo, as aulas de eletivas elas estão conectadas. Eu gosto muito de pensar no projeto de vida dessa forma. Mas é importante a gente refletir sobre esse processo que vai acontecendo da construção do projeto de vida. Vamos fazer uma retomada rápida aqui do acolhimento. O acolhimento é aquela atividade, uma atividade dirigida, planejada. Ao final desse acolhimento, os estudantes eles são instigados, vamos assim dizer, a pensar num objetivo, num sonho, que vai ser o começo da construção do seu projeto de vida, isso lá no acolhimento. Para a gente poder entender um pouquinho mais desse processo,
né, dessa construção dos projetos de vida dos estudantes, eu gostaria de convidá-los aí a gente pensar um pouco, retomar o acolhimento e pensar o que acontece nesses momentos. E também vamos lembrar lá da questão do pertencimento que já começa a ser desenvolvido lá nos anos iniciais. O que eu preciso que aconteça dentro desse momento de acolhimento e durante o desenvolvimento dos projetos de vida dos meus estudantes? Uma das necessidades é que ele tenha o seu objetivo, que ele tenha seu sonho, aquela meta que ele quer alcançar. Então, imaginemos que o estudante ele tem isso em mente já. O ponto mais importante aqui para nós, educadores, é que despertemos nesse estudante o entendimento de qual o papel da escola, qual o papel do professor, dos educadores, para que ele consiga alcançar esse objetivo que ele tem. Então, o estudante ele tem um sonho, ele tem um objetivo. Para que ele tenha esse pertencimento, que aconteça a identidade, engajamento, dentro da escola, esse estudante ele precisa entender a importância da escola para ele alcançar. Quando o estudante ele tem o seu projeto e ele vai alimentando esse projeto, construindo ou mesmo renovando, modificando esse projeto, mas ele entende que estar num ambiente acadêmico, isso vai facilitar para que ele alcance. Esse é um caminho. Então, quando eu olho para essa escalada, quais os passos, quais as etapas que eu preciso para alcançar o meu sonho, o meu objetivo, eu preciso que o estudante entenda onde está a escola, em qual passo, qual nível, qual estágio está a escola. A partir desse momento, começa a fazer sentido estar dentro da escola, porque ela é fundamental para que eu alcance o meu objetivo maior. Vamos imaginar um cenário em que eu tenho o objetivo de comprar um carro novo. E para alcançar esse objetivo de comprar um carro novo, eu tenho 3 empregos diferentes, manhã, tarde e noite. Por que eu trabalho em 3 empregos? Porque eu tenho um objetivo. Esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo, é a minha meta. Então, eu entendo que estar nesses 3 empregos, nessas 3 escolas, faz parte do meu sonho, do meu objetivo. E esse é um dos passos que eu preciso realizar. Para o estudante hoje, ele precisa entender que a escola, mesmo não sendo exatamente da forma como ele gostaria que fosse, ou que ele não esteja estudando todos os componentes, as matérias que ele adoraria, mas ele tem que entender que aquilo faz parte do projeto de vida dele. Isso traz o sentimento de pertencimento, identidade, vai promover o engajamento e com isso esse processo vai ficando mais natural. Esse é um passo muito importante. Observar qual é o sonho, qual é o objetivo, mas também ele tem que sair ali daquele momento de acolhimento e o primeiro passo de construção do projeto de vida, a escola já tem que ser significativa para ele. Pois senão, ele vai achar que sempre a escola não tem importância para ele naquilo que ele quer realmente alcançar. De alguma maneira, cabe a nós, educadores, promovermos essa reflexão, essa conexão de ideias para eles. Um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, é importante entender que projeto de vida não é só trabalho. O projeto de vida não é só o estudo, o acadêmico. Ele pode ser o trabalho, ele pode ser a vida acadêmica, mas não é só isso. Muitas pessoas têm como sonho, como objetivo, ter uma família. É óbvio que ele vai ter que entender ao longo desse processo que para constituir uma família, manter essa família, ele vai precisar de outras coisas. E aí que entra o nosso papel. Outro ponto que a gente não pode deixar de colocar, o componente curricular chama-se projeto de vida, no singular. Mas quando eu falo de uma pessoa, eu estou falando de projetos de vida. Então não é um projeto, são vários projetos. Um estudante ele pode começar com uma ideia, um projeto, mas ele pode ir adicionando projetos na vida dele. É importante que a gente ensine esse estudante também que ele pode ter passos pequenos, ele vai subindo a montanha, ele vai entender onde a escola está, qual passo é o da escola, mas é importante também a gente não prive ele de ter mais projetos. Para o fechamento do projeto de vida, eu gostaria de destacar esse olhar para as dimensões. Em alguns momentos, nós vamos estar falando dos projetos de vida dos nossos estudantes com um olhar para o pessoal, que é para o autoconhecimento, quem eu sou, essa construção da identidade. Em alguns momentos, a dimensão será profissional e em outros momentos, a dimensão social. Percebam quanto isso é importante para a comunidade num todo. Outro ponto interessante é fazer a associação dessas 3 dimensões com os pilares. Aprender a ser, a fazer, a conhecer e a conviver. O pessoal é onde ele aprende a ser.
o social, ele aprende a conviver, o profissional aprende a fazer, e o aprender, a conhecer, ele está dentro desse universo acadêmico que a escola oferece. Como desafio fica ali realmente, né, o desenhar esse projeto de vida dentro do modelo curricular, e cada escola tem sua realidade. É pensar na dimensão acadêmica e envolver essas outras dimensões. Esse é o desafio, desenhar esse projeto de vida. Mas o mais importante é a mudança de mentalidade de todos, né? E a percepção da importância, da relevância do projeto de vida, não só para o estudante, para todos nós. Muito bem, já falamos de acolhimento, projeto de vida, e agora vamos dar uma passada aqui pelas eletivas. As eletivas, elas têm como base os interesses dos estudantes, que são apresentados nos seus projetos de vida. É muito importante considerar sempre o projeto de vida do estudante na hora da elaboração das ementas e dos planos de eletiva. Não perder de vista esse interesse do estudante, porque as eletivas, elas têm alguns pontos cruciais ali que a gente tem que manter. Por exemplo, então as eletivas, além delas terem que ter essa questão de serem aulas diversificadas, interessantes, que atraiam os estudantes pelas suas metodologias e pelos seus formatos, ou seja, trabalhar objetos de conhecimento que interessem aos estudantes, porque é por esses objetos de conhecimento que eles vão se identificar com as eletivas, mas ali dentro também aí tem alguns pontos importantes que eu gostaria de comentar com vocês. Por exemplo, trazer habilidades do currículo paulista. Se eu identifiquei que alguns estudantes eles estão com dificuldades na escola, em alguns anos os séries, com algumas dificuldades em algumas habilidades que não foram consolidadas, eu posso, na hora da elaboração das minhas atividades de eletivas, incluir. Melhor dizendo, posso não, eu devo fazer, porque a eletiva ela tem uma ligação muito forte com a BNCC. Ela trabalha amarrada com a BNCC. Eu trago essa ideia da base nacional dos componentes curriculares para as eletivas. Então ela pode ser também entendida como um momento, inclusive, de reforço, de recuperação, de retomada de habilidades. É óbvio que eu não posso perder de vista essa ideia dela ser diversificada, dela ser interessante, que atraia o estudante e que promova realmente a escolha dele pelaquela eletiva com base no seu projeto de vida. Para os professores de eletivas, né, é ter sempre tudo isso muito bem registrado, muito bem construído. A ementa da sua eletiva, qual é o plano semestral de eletiva, qual será a culminância. Eu não vou pensar na culminância quando ela chega lá no final. Eu já tenho uma ideia de culminância no começo e todas as aulas, todos os planos e aulas realizadas, elas vão realmente, por isso que tem essa ideia, né, essa palavra de culminância, elas vão culminar numa ação. Em algumas situações, isso pode ser alterado pela necessidade. A partir do momento em que o aluno gosta daquela aula, porque ele escolheu estar naquela eletiva, ele vai estar presente na escola. Com isso, eu reduzo a evasão. Eu consigo melhorar as relações e vou criar mais vínculos. Pensar dessa forma na eletiva, como uma aula realmente, um componente curricular que promova esses elementos. A nossa última parada é a etapa do novo ensino médio, dos itinerários formativos, com alguns componentes que a gente já viu ali, que são o projeto de vida, eletivas, entre outros, e os componentes dos aprofundamentos curriculares. E os itinerários formativos, e os aprofundamentos curriculares, sobretudo, eles devem atender aos projetos de vida dos estudantes. Então, são diferentes formas, arranjos curriculares, sejam áreas únicas, somente de linguagens, ou linguagens com ciências humanas, sociais aplicadas. Então, essas articulações, elas vêm para atender ao desejo dos estudantes. Com base nos projetos de vida, nós devemos orientar esses estudantes nas escolhas dos seus aprofundamentos curriculares. Está em implementação ainda, um monte de desafios, mas a gente tem certeza que aos poucos, tanto nós profissionais vamos aprendendo melhor como é o funcionamento desse novo ensino médio e também os estudantes. Uma breve retomada com o nosso mapa. A gente falou um pouquinho sobre o acolhimento como metodologia, atividades pedagógicas. Os estudantes eles iniciam o desenvolvimento do seu projeto de vida. A partir disso, são estabelecidas as eletivas, construção dessas eletivas, onde passa pela escolha, autonomia, protagonismo, as competências socioemocionais, toda essa articulação e integração dos componentes curriculares também. Por fim, a gente tem o ensino médio, com os itinerários formativos e aprofundamentos curriculares. Lembrando que os estudantes, a partir dos seus projetos de vida, realizam suas escolhas. Com isso, a gente espera que colabore com o entendimento de pertencimento desses estudantes,
com o engajamento desses estudantes nas escolas, é que esse estudante também leve ao final do novo ensino médio, da terceira série do ensino médio, uma sequência para o seu projeto de vida, para que não termine ali, para que faça realmente sentido o projeto de vida, que ele não seja apenas um componente curricular, e sim uma visão de um todo. E agora o momento de desdobramento do nosso encontro, para que vocês possam realizar nas reuniões de ATPC ou os momentos de alinhamento. Primeiro alinhamento, a sugestão é para que aconteça entre vice-diretor, coordenador e professores do projeto de vida, ou seja, é para revisitar os projetos de vida dos estudantes e garantir que tenha acontecido o acolhimento e que todos os estudantes tenham seus projetos de vida em andamento. No segundo momento, é o alinhamento do coordenador, dos professores de eletivas e dos professores da BNCC com os itinerários. Então, a partir dessa coleta dos projetos de vida, a escola revisitou, então ela vai refletir sobre as escolhas dos estudantes. Mas a eletiva que ele escolheu não é compatível com aquele projeto de vida. Então é necessário uma conversa com esse estudante para entender o porquê dessa escolha. Agora é o momento, no meio do ano, para que aconteça esse movimento. Serão ofertadas novas eletivas, então é um novo momento para se pensar no projeto de vida e no componente curricular de eletivas, bem como os aprofundamentos curriculares, tentar estabelecer essa relação. Então isso vai fortalecer a escolha dos estudantes, caso eles estejam no caminho certo, ou caso precisem, é hora de promover uma correção de rumos. Uma sugestão é que seja elaborada uma planilha com o nome dos estudantes, cada classe tem lá o nome do estudante, o projeto de vida dele, as eletivas, se ele tem clubes, se ele tem um tutor ou quem é o professor representante de turma, para que fique na sala de aula, pode ficar em cima da carteira do professor, no espaço ali visível. Assim, todos os professores vão criando esse hábito de observar os projetos de vida, as eletivas, essas relações de cada estudante. E por fim, o alinhamento de toda a equipe escolar, que é um alinhamento voltado para o planejamento e o início das ações de curto, médio e longo prazo. É importante que os componentes e as metodologias sejam articuladas para que contemple e incentive os projetos de vida, promovendo a reflexão dos estudantes, essa importância da educação para que eles consolidem os seus projetos de vida, cultivar também esse sentimento de pertencimento. Assim vai facilitar, vai favorecer a qualidade de aprendizagem dos estudantes, bem como a permanência deles nas escolas. As informações, vocês podem acessar o site do Novo Ensino Médio, o site do Núcleo Pedagógico e o material do ATPC por meio desse QR Code. Gostaria de pedir para vocês também a avaliação e acompanhamento aqui da nossa reunião formativa por meio desse Forms. Vocês podem acessar pelo QR Code ou pelo link que foi enviado via circular para as escolas. É muito importante a contribuição de vocês com os pontos de aprimoramento, o que vocês acham que pode ser melhorado para as próximas reuniões. Sintam-se à vontade lá para deixar sugestões e opinião de vocês também. Por fim, eu quero agradecer a companhia de vocês. Cuidem-se bem. Deixo um forte abraço a todos vocês. Espero vê-los na próxima.